O sentido da via varia de acordo com a perspectiva. Na filosofia, talvez seja alcançar a razão ou a eudaimonia de Platão. Eu acho, tem muito tempo que eu não estudo filosofia. Mas para biologia, o sentido é sexo. Opa, fala aí, tudo bom? Meu nome é Luan, sou anfitrião aqui do Nerd do Século XXI, seu canal BR de cultura geek quase preferido. E hoje a gente vai falar de um primarca que não nasceu gay, mas seu pai com certeza contratou um tal de Wilson como seu capataz. A gente vai falar do primarca da pederastia, Fulgrim. Como todos os primarcas, Fulgrim foi arrancado da Terra ainda bebê, lançado através de uma fenda do Warp pelas maquinações dos deuses do caos, que tentavam impedir, ou ao menos corromper, o nascimento do Império. Sua cápsula de gestação cruzou a galáxia até cair em Chemos, um mundo minerador, pobre em recursos, eternamente mergulhado em um crepúsculo opressor, isolado por tempestades do Warp desde a Era das Lutas. Chemos era um planeta à beira da extinção lenta, onde a sobrevivência exigia trabalho incessante e onde arte, lazer e beleza haviam sido sacrificados há muito tempo. Nesse cenário brutal, Fulgrim foi encontrado pelos Caretakers, a força policial das fortalezas fábrica. Apesar da execução de órfãos ser uma prática comum para poupar recursos, algo na beleza quase sobrenatural de Fulgrim fez com que implorassem por sua vida. Criado como um cidadão comum, Fulgrim revelou cedo sua natureza extraordinária. Ainda criança já trabalhava como um adulto, dominando intuitivamente tecnologias antigas e obsoletas. Mais do que operar máquinas, ele as compreendia, ele as aprimorava, aumentando drasticamente a eficiência das máquinas e reacendendo uma fagulha da esperança do mundo moribundo. Aos 15 anos, Fulgrim já era um dos executivos, os governantes de Kallax, e rapidamente se tornou o líder de fato de Chemos. Sob sua orientação, antigas instalações mineradoras abandonadas desde então, antes da Era das Lutas, foram recuperadas, a produção explodiu e pela primeira vez em séculos o planeta passou a gerar excedentes. Com isso, Chemos voltou a negociar alimentos e suprimentos com comerciantes interestelares, mas mais importante ainda, Fulgrim incentivou o retorno da cultura, da arte e da estética, lembrando seu povo de que viver não era apenas sobreviver, mas também criar e apreciar a beleza. Foi nesse momento de renascimento que o céu crepuscular de Chemos foi rasgado pela chegada das naves do Imperador. Quando Fulgrim viu a águia imperial, memórias ancestrais despertaram. Diante do Imperador da Terra, ele não precisou de palavras, ele se ajoelhou e ofereceu sua espada. Ali Fulgrim conheceu a visão da Grande Cruzada, o sonho de unir a humanidade sob uma única ordem para evitar a sua extinção. Pouco depois retornou à Terra para encontrar a terceira legião de Space Marines, criadas a partir de seu genoma, apenas para descobrir que quase toda ela havia sido perdida por uma praga genética devastadora. Diante de apenas 200 guerreiros sobreviventes, Fulgrim fez um discurso tão inspirador que o próprio Imperador batizou a legião naquele instante como os Filhos do Imperador, ou Emperor's Children, concedendo-lhes o direito exclusivo de portar a Aquila de platina em suas armaduras. Consumida por honra recebida, Fulgrim passou a exigir de si mesmo e de seus filhos nada menos que a perfeição absoluta, na guerra, na cultura, na aparência e na conduta. Ele próprio se tornou um símbolo desse ideal, belo, eloquente, trajado em armaduras luxuosas de púrpura e ouro, um primarca que acreditava que a vitória também precisava ser esteticamente sublime. Esse ideal encontrou um contraponto perfeito em Ferros Manos, primarca dos Iron Hands. Os dois formaram uma amizade lendária após um desafio nas Forjas da Terra, onde competiram para criar a arma perfeita já vista. Ao fim de meses de trabalho titânico, trocaram suas criações. Fulgrim ficou com um martelo Forgebreaker e Ferros com a lâmina dourada Fireblade, selando uma irmandade baseada em respeito, honra e contraste. Onde Fulgrim via beleza e arte essenciais, Ferros via pragmatismo e força bruta. E é justamente nesse contraste que nasce a tragédia futura, o primarca da perfeição absoluta, que começou salvando o mundo condenado, caminhava sem perceber rumo a um ideal que jamais aceitaria falhas, em si mesmo, nem nos outros. Se você tá gostando até aqui, deixa um like e compartilha que isso me ajuda muito. Sem mais delongas, vamos falar da Grande Cruzada. Ansioso para provar seu valor na Grande Cruzada, Fulgrim logo se frustrou com o fato de sua legião ainda ser pequena demais para operar sozinha. Por isso os Emperor's Children foram colocados sob o comando de Horus, lutando ao lado dos Luna Wolves nas campanhas do limite oriental da galáxia. Nesse período, Fulgrim e Horus criaram uma ligação pessoal forte e quase fraterna. Com o passar das décadas, novos Space Marines foram recrutados na Terra e em Chemos, permitindo que a terceira legião crescesse e finalmente ganhasse autonomia. Quando julgada pronta, Fulgrim recebeu o comando da 28ª Frota Expedicionária, partindo para suas próprias conquistas, um caminho glorioso que, ironicamente, o levaria direto à ruína.
A queda de Fulgrim começa bem cedo, em Lairan, um mundo oceânico avançado habitado pelos Lair, uma espécie xeno-serpentina altamente sofisticada. O que o Primarca não sabia era que toda aquela civilização era devota de Slaanesh, o deus do excesso e do prazer e do sexo. Recusando a se aceitar qualquer ideia de negociação ou protetorado, Fulgrim exigiu a conquista total do planeta em apenas um mês, ignorando até mesmo as estimativas do Conselho da Terra, que previam anos de guerra. A vitória veio, mas no coração do mundo, os Emperor's Children encontraram algo muito mais perigoso do que qualquer exército, um templo dedicado a Slaanesh, e em seu centro uma espada demoníaca belíssima, a Lâmina dos Laer, receptáculo de um poderoso demônio. Ao tomar a espada para si, Fulgrim selou seu destino. A lâmina passou a sussurrar em sua mente, explorando seu desejo obsessivo por perfeição, enquanto ele acreditava estar apenas ouvindo a sua própria consciência. Aos poucos, sob a influência do artefato e também das palavrinhas do Horus, já corrompido, o Fulgrim passou a ver o mundo através de um orgulho ferido, vaidade e ressentimento. Até mesmo sua relação com ferros manos começou a se deteriorar, pois atos genuínos de lealdade passaram a lhe oferecer afrontas pessoais. Assim, o Primarca que buscava ser o ideal supremo do Império, entregou-se a Slaanesh, acreditando ter encontrado o caminho para a perfeição absoluta, quando na verdade ele estava apenas dando os primeiros passos rumo à condenação eterna. Certos membros da Inquisição, ao estudarem os registros fragmentados desse período, passaram a acreditar que a lâmina demoníaca de Laren já exercia influência profunda sobre Fulgrim, corroendo sua mente e sua alma de forma lenta e quase imperceptível. Não apenas o Primarca, mas também parte dos Emperor's Children poderiam ter sido contaminados pela exposição direta da corrupção concentrada dos Lair, uma civilização inteiramente devota de Slaanesh, como já expliquei. Mesmo lutando contra essa mancha interior, ou só talvez sucumbindo a ela, Fulgrim acabou se posicionando no centro exato dos acontecimentos que detonariam a heresia de Horus. Foi nesse contexto que Fulgrim se encontrou com o famoso Eldrad Ulthran, vidente Asuryani dos Uthwé, o mundo donzela de Tarsus. Eldrad tentou alertá-lo de que Horus havia sido ferido por uma lâmina Xenos Anatomic in Brack empunhada por Eugen Tenba em Davin, um golpe que abriu espaço para os deuses do caos se infiltrarem na alma do Warmaster. A revelação, porém, caiu como veneno. A amizade entre Fulgrim e Horus era profunda demais, e sob o sussurro constante da espada demoníaca, Fulgrim reagiu com fúria cega, atacando Eldrad e sua comitiva. A batalha foi brutal, custando a vida de um avatar de Kain e de um poderoso Wraith Lord. Mas ao final os Eldari recuaram, certos de que mais de um Primarca já havia sido reclamado pelo caos. Convencido de que os Eldaris eram mentirosos e manipuladores, Fulgrim ordenou a destruição de vários mundos donzela, usando bombas virais, atos de crueldade que já deixariam claro quanto sua antiga busca por perfeição havia sido distorcida. Pouco depois ele encontrou com Horus em pessoa e exigiu respostas. Em vez de negar, o Warmaster usou todo o peso de seu carisma sobre o irmão, convencendo de que o Imperador era o verdadeiro obstáculo ao progresso da humanidade. Fulgrim passou a acreditar que apenas o caos poderia oferecer a perfeição absoluta que ele tanto desejava. Como símbolo dessa confiança, Horus lhe presenteou com a própria Anateme, selando definitivamente seu comprometimento com a traição. A seguir, Horus ordenou que Fulgrim tentasse converter Ferros Manos, seu amigo mais antigo entre os Primarcas. Convencido de que conseguiria trazê-lo para seu lado, Fulgrim encontrou Ferros a bordo do Fist of Iron. Mas o encontro terminou em desastre. Ferros reagiu com fúria absoluta à ideia de traição ao Imperador, e a discussão evoluiu para um combate direto. Incapaz de matar o irmão mesmo sob a pressão do demônio em sua mente, Fulgrim fugiu após ordenar que sua guarda Fênix massacrasse a escolta pessoal de Ferros. A partir desse momento não havia mais retorno, os filhos do Imperador já abraçaram o caos abertamente e sua antiga busca por excelência foi corrompida por hedonismo, excesso e auto-idolatria. Essa corrupção atingiu seu ápice antes e durante os eventos de Stvan III. Sob o pretexto de reprimir uma rebelião planetária, Horus traiu deliberadamente os elementos leais dentro de suas próprias legiões, lançando bombas virais que exterminariam bilhões de civis e milhares de Astartes. Alguns poucos sobreviveram graças aos avisos de Saltarvids, mas a maioria pereceu em uma carnificina sem precedentes. Ali os filhos do Imperador provaram sua nova lealdade a Slaanesh, com figuras como Lucius traindo antigos irmãos de armas, e Stvan III marcou um ponto sem retorno. A heresia agora estava em curso, a perfeição que Fulgrim tanto buscava agora se manifestava apenas como ruína, traição e prazer em destruição.
A esse ponto, o Ferros já estava encarando o Fulgrim com um desprezo aberto, chamando-o de traidor e louco por seguir a Horus. Para o primarca dos Iron Hands, a rebelião já estava perdida, o Armester seria esmagado em breve pela força combinada de várias legiões leais ao Imperador. Mas Fulgrim, saboreando cada segundo daquele momento, revelou uma verdade cruel. Não eram os traidores que estavam encurralados, e sim os leais. Quando Ferros voltou a olhar para o norte da depressão de Urgal, ele viu um exército inteiro pronto para o combate. Ali em silêncio mortal estava a segunda onda de traição prestes a se revelar. Enquanto Corax e Vulcan conduziam seus guerreiros feridos de volta ao ponto de desembarque, acreditando que estavam retornando a um território aliado, a armadilha se fechou, um sinal vermelho cortou o céu, e então veio o inferno. Bolters, mísseis e fogo pesado se voltaram contra os Salamanders e a Raven Guard, abatendo centenas de instantes. Com o mesmo tempo, as forças em retirada de Horus se viraram contra os Iron Hands. Cercados e em menor número, os Filhos de Ferros lutaram com bravura, mas estavam condenados. Istvan 5 se tornaram um massacre, não uma batalha. No coração desse caos, Ferros Manos avançou contra Fulgrim, e irmão contra irmão, criador contra criatura, os dois primarcas se chocaram em um duelo devastador. Fireblade e Forgebreaker, armas forjadas em fraternidade, agora colidiam movimentadas por ódio e traição. O combate foi brutal, cada golpe carregado de um rancor antigo, até que Fulgrim revelou sua arma final, a espada demoníaca retirada do Templo dos Lair. Alimentado pelo poder do caos, ele superou Ferros Manos no momento decisivo. Mesmo hesitando, após entender tarde demais o monstro que havia se tornado, Fulgrim foi forçado pela lâmina a agir e decapitou Ferros Manos. Ali, um dos filhos do Imperador caiu pelas mãos do próprio irmão. A morte de Ferros quebrou algo dentro de Fulgrim. Por um breve instante ele viu com clareza o horror de seus atos e tentou resistir. Mas nesse ponto já estava tarde demais, o demônio da espada ofereceu libertação, e Fulgrim, devastado pela culpa, cedeu. Sua alma foi aprisionada, simbolicamente selada dentro de um retrato. Enquanto o Daemon tomava o seu corpo, o primarca da Terceira Legião continuava andando, falando e comandando. Mas já não era mais ele, era apenas uma casca usada por uma entidade de Slaanesh. Mesmo Horus percebeu a verdade ao encarar Fulgrim alterado, ainda assim escolheu manter o segredo, mas não podia perder a Terceira Legião naquele estágio de uma rebelião. Já Lorgar, ao sentir o vazio espiritual dentro do irmão, tentou destruir a criatura, afirmando que aquilo era uma perversão do caos, não uma bênção. Contido apenas por uma decisão do Armester, o Demon Fulgrim permaneceu ativo, uma mentira viva no coração da traição. Enquanto isso, o Fulgrim verdadeiro sofria, consciente, preso e incapaz de agir. Com o tempo, a verdade emergiu de forma ainda mais perturbadora. Fulgrim conseguiu reverter a posição, aprisionando Demon no retrato e retomando seu corpo. Mas não sua antiga pureza, ele não voltou arrependido, ele voltou transformado. Ele abraçou Slaanesh por vontade própria, manipulou seus próprios filhos, traiu aliados como Perturabo, e no mundo Aeldari de Idris ele completou sua jornada. Alimentado pelo sacrifício, engano e excesso, Fulgrim alcançou a apoteose. O primarca caiu e no lugar dele nasceu um príncipe demoníaco, uma prova viva de que no universo de 40k a busca pela perfeição pode ser um caminho mais curto para a danação eterna. Quando o cerco da Terra começou, já não restava nenhum traço de honra, disciplina ou propósito militar nos Emperor's Children. Fulgrim pouco se importava com a estratégia da guerra, preferia provocar Angron, se divertir com a futura do primarca de Khorne e implorar a Horus para ser solto sobre o trono do mundo. Quando finalmente liderou um ataque direto sobre as muralhas do Palácio Imperial, descobriu que nem mesmo seu poder podia atravessar o escudo psíquico erguido pelo Imperador, que barrava demônios e entidades da disformidade. Frustrado, Fulgrim zombrou de seus aliados como Perturabo e abandonou qualquer pretensão de vitória, enquanto sua legião se entregava a massacres, tortura e perversão entre a população em defesa da Terra, tratando a guerra como um mero pano de fundo para os seus excessos. Convencido por Eidolon e manipulado por Abaddon, Fulgrim acabou liderando um ataque frontal ao portão saturnino, enquanto os Filhos de Horus tentavam uma infiltração secreta por túneis abaixo das muralhas. Escolhendo lutar em sua forma mortal, Fulgrim abriu caminho entre os Imperial Fists até enfrentar Sigismund, cuja habilidade marcial chegou a impressioná-lo, mas o verdadeiro confronto veio quando Rogal Dorn entrou em combate. Os dois primarcas duelaram ferozmente, Fulgrim provocando e debochando, Dorn em silêncio absoluto.
Por um momento, o Primarca dos Imperial Fists levou vantagem, chegando a atravessar Fulgrim com sua lâmina, apenas para ouvir gargalhadas do demônio que se regenerou e declarou que não podia ser morto. Ao descobrir que o plano de Abba não havia fracassado, Fulgrim perdeu todo o interesse na batalha, transformou-se em sua verdadeira forma serpentina e simplesmente abandonou o campo, deixando para trás uma tentativa falha de assassinato contra Dorne como um presente de despedida. Depois do cerco, os Emperor's Children se desenvolveram em bandos degenerados, raros porém aterradores. Enquanto Fulgrim desapareceu no Arp, elevado como um primarca demoníaco de Slaanesh, ele se isolou em um mundo demoníaco chamado de Kallax, recriando obsessivamente batalhas de seu passado em busca de uma perfeição absoluta. Lá, entediado, até mesmo com o excesso, Fulgrim permanece como um mito vivo, um lembrete de que em Warhammer 40k, a busca pela perfeição é só um inferno de prazer. E se você curtiu essa viagem pelo lado mais distorcido da Heresia de Horus, deixa o like e se inscreve e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também ama 40k. Isso ajuda demais o conteúdo a chegar em mais gente e a manter viva essa chama. E até mais ver.